Fala pessoal, bem-vindos ao nosso aprofundamento. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a patrística, a primeira parte da filosofia cristã e o período de montagem da Igreja Católica, com todos os seus dogmas, todas as suas dúvidas, todos os debates e as discussões que fazem parte desse período tão polêmico do começo da Igreja, tá? Então, peço que vocês imaginem que antes da Igreja se tornar toda aquela instituição poderosa, política, no começo, né, o cristianismo ele se desenvolveu em Roma e aos poucos ele foi se tornando de uma seita perseguida a principal religião do império, tá? Então, o cristianismo ele é um fenômeno, né? E a religião católica que vai emergir desse período cristão, ela vai se tornando aos poucos uma instituição bastante respeitada. Então lembra disso, lembra que é um processo, tá? A gente geralmente chama, né, esse primeiro período de patrística, o período que vai do século I ao século X depois de Cristo, então pega aí toda a Alta Idade Média, né, finalzinho da Antiguidade e a Alta Idade Média, e a gente, nesse período temporal, a gente tem algumas dúvidas. Alguns autores dizem que a patrística começa a perder força lá pelo século VIII, IX, mas no geral, até o século X a gente ainda vê, né, muito desse elemento discutível, de debate, de tentar conciliar fé e razão. Aliás, os limites entre fé e razão são os principais, é o principal assunto da filosofia cristã, tanto na escolástica quanto na patrística. Então, hoje, né, a gente vai ver aqui a filosofia cristã, parte 1. Então, a filosofia cristã, ela se divide em duas partes básicas para a gente, tá, no estudo para o seu vestibular, que é a patrística, como eu disse para vocês, que vai do século I até o século VII, VIII, alguns colocam o século X, mas claro que a produção maior da patrística é no meio desse período, é o século V depois de Cristo, com o nome de Santo Agostinho como principal filósofo e o mais cobrado no vestibular de vocês. Mas existe uma segunda fase dentro da cristandade que a gente vê na próxima aula, que é a chamada escolástica. A escolástica pega o período da Baixa Idade Média e a gente vai ver por que tem esse nome, por que envolve a palavra escola, tá? A gente vê isso na próxima aula. Hoje eu queria introduzir a filosofia cristã mostrando para vocês o seguinte, né? Que a filosofia cristã no Ocidente, ela é basicamente a filosofia que vai do século I até o século XIV. A gente divide em duas fases. A primeira fase a gente vê hoje, que é a patrística, e a segunda fase a gente vê, né, na próxima aula, que é a escolástica. O problema central, tá? Central. Quer saber qual que é o problema principal da filosofia cristã? É simples. É como conciliar a razão com a fé. Como é que você concilia a razão humana com a revelação divina? Esse é o grande ponto de partida para a gente poder entender a filosofia cristã na sua totalidade. É claro, a patrística tem especificidades, a escolástica também. Por isso que no aprofundamento a gente tenta mostrar alguns detalhes da teoria do autor e algumas passagens das obras deles também, tá bom? Então, primeiro, vamos definir a palavra patrística. Patrística é o período inicial de formação e estruturação da igreja. Vem da palavra pater, né, da onde vem duas palavras, pai ou padre. Então, pai ou padre são justamente, né, a raiz das palavras é a palavra pater em latim, da onde vem patrística. Então, patrística, o momento dos pais fundadores da igreja, os primeiros padres da igreja. Eles vão fundar a igreja e vão tentar definir os primeiros dogmas, quais são os evangelhos sagrados do Novo Testamento. Tudo isso é discutido, é debatido. Nada, gente, acontece naturalmente. Tá? Isso que eu queria deixar bem claro para você. Se você é religioso, se você é católico, se você já estudou, né, isso dentro de um aspecto religioso, talvez a gente tenha algumas divergências com o vestibular de vocês. Por quê? Porque tudo que a gente vê no campo da fé interessa ao campo da fé. E aqui a gente está analisando racionalmente, tá? Então a gente vai fazer uma análise aqui filosófica, uma análise até em alguns pontos sociológica sobre essa visão religiosa, tá? Então lembrando que o vestibular de vocês ele não pede a sua visão, ele pede, né, o que é mais científico, o que é mais filosófico para você escrever no seu vestibular. Por isso, a patrística é o período onde os dogmas estão sendo
definidos, né? Não, Gui, eles nunca existiram desde sempre, né? Os dogmas foram criados em algum momento, pois é, né? Os dogmas eles são debatidos, eles são criados a partir de um certo momento. A igreja, né, no começo, ela teve muitos que divergiram se deveriam usar a filosofia ou não, se deveriam conciliar a fé e a razão. Teve muito debate, então não há consenso, tá? Eu queria só avisar vocês disso porque a gente vai ver provas hoje de que não existe consenso dentro da igreja. Como qualquer instituição que a gente analisa, a Igreja Católica também começa com alguns dilemas, com algumas questões, alguns enfrentamentos. Por exemplo, São Justino, no século II depois de Cristo, segundo século depois de Cristo, ele foi um dos cristãos primitivos, né? E ele, muito nesse momento do início da cristandade, ele que era de cultura grega, ele tinha uma valorização da filosofia grega, partindo do conceito de logos, né? Aquela lógica estruturada no universo, na mente humana, a ideia de que tudo está encadeado racionalmente, ele faz uma ponte entre a filosofia pagã. Pagã, para quem não sabe, é não cristão, tá bom? Então, a filosofia não cristã, que seria a filosofia grega, romana, e o cristianismo. Então, ele faz uma ponte. Ele diz que, óbvio, né? Cristo, ele é o grande elemento. Cristo, ele é a perfeição, né? Que existe acabada aqui na Terra somente na pessoa de Cristo. Mas é possível que a filosofia platônica, né? Grega, possa ter ajudado no desenvolvimento do pensamento cristão. Tá? Então, o logos para ele, o que ordena o universo, que dá lógica, para ele é a sabedoria divina, que se revelou plenamente em Cristo, né? Que foi o logos ou o verbo encarnado, Jesus como aquilo que deu sentido, né, ao universo para os cristãos. Mas ele diz que antes de Cristo já existia uma semente desse logos na razão humana difundida pelos filósofos gregos, principalmente por Platão. Então, quer dizer, tanto os profetas do Antigo Testamento, antes de Cristo, como os filósofos pagãos, não cristãos, gregos, como Platão, Aristóteles, tiveram em si a presença desse logos. Eles tiveram essa inspiração divina, e mesmo que de forma incompleta e parcial. Então, quer dizer, ele valoriza a filosofia grega, dizendo, Cristo é uma figura acabada, perfeita, sim, a revelação ela é superior à razão, só que a gente precisa entender que nem tudo pode ser desprezado pelos cristãos. Talvez os profetas da antiguidade foram inspirados por Deus e Platão também foi. Né? Inclusive, alguns defendem dentro do cristianismo que Platão, 5 séculos antes de Jesus Cristo, ele teria preparado a vinda de Cristo para a Terra. Olha que interessante. Como assim, Gui? Preparado a vinda de Cristo séculos antes? Simples, gente. Platão diz que a gente deve sair dessa materialidade que nos consome e a gente deve rumar pelo pensamento para um outro mundo que não é o mundo material, que não é o mundo dos sentidos, que é o mundo chamado de mundo das ideias, né? Isso na teoria do Platão. Sabe que alguns romanos e até helenísticos, eles vão ler a obra do Platão e vão interpretar de uma forma mística. Então, existe uma interpretação que o mundo das ideias do Platão, de onde a gente tem que chegar pelo pensamento, pela reflexão, na verdade é um mundo espiritual. Então, eu vejo muito isso, né? Na Bíblia está dizendo, o meu reino não é deste mundo. Se não é deste mundo, é de um próximo. Então, existe um outro mundo. E esse mundo aqui não vale a pena. Esse mundo não é o reino verdadeiro. O mundo material, ele é imperfeito. Então, vão combinar as ideias. Vocês entendem como combina? Combina muito, gente. A ideia do Platão, ela combina demais com a ideia do cristianismo que surge alguns séculos depois. Então, para o São Justino, é possível usar Platão, é possível entender que ele também foi inspirado por Deus, embora Jesus seja o máximo dessa inspiração, ele não foi o único inspirado, ele não foi o único que veio para essa terra trazer ensinamentos. Então, São Justino tem uma cabeça mais aberta, ele tem uma cabeça, né, de tentar conciliar fé e razão, o que não acontece com Tertuliano. Tertuliano é um outro autor, muito respeitado também dentro da filosofia cristã, e ele também escreveu no 2º século depois de Cristo. Estão vendo aqui? Eles são contemporâneos, né? Ele e o São Justino. Olha a datinha, gente. São Justino, 165. Tertuliano, 155. Você vê, né? Eles estão ali no mesmo momento escrevendo.
E o São Justino, ele defendia a filosofia grega como um ponto de partida do cristianismo. O Tertuliano não. O Tertuliano, ele tem uma atitude filosófica oposta ao do São Justino. Para ele, né, existe uma oposição radical entre a razão dos filósofos e a fé que caracteriza o cristão. Não pode haver concordância alguma entre a razão humana e a revelação divina. São duas coisas separadas. Não dá para submeter a fé à razão e tentar conciliar as duas. Ele diz que a razão humana é a fonte de todo erro e a revelação divina é a fonte de toda a verdade. A razão humana corrompe tudo, né? Ela deturpa tudo, enquanto a fé purifica e salva os seres humanos. Então, ele rompe, ele diz, não é possível usar, não é possível fazer relação entre fé e razão, né? Ele acha que esse conhecimento é um conhecimento herético, né? Que o que veio antes de Cristo é uma ideia dos hereges, que devem ser combatidos, que eles devem ser negados completamente. Tá? Então esquece o que veio antes. Cristo veio e a gente precisa, né, ter a revelação divina como uma forma de viver a nossa vida na Terra. Bom, numa das obras dele, ele diz que, apesar, né, da filosofia grega possuir alguns vestígios de verdade divina no estoicismo, né, o estoicismo, aquela filosofia do enfrentamento, que acreditava que um fogo primordial criou todo o nosso cosmos e as coisas se repetem, ele vai acusar os estoicos, dizendo que, na verdade, os estoicos se aproximaram aí da ideia de Deus, mas porque eles copiaram o Antigo Testamento, que os estoicos se apropriaram indevidamente do Antigo Testamento, que como fonte de revelação pertence por direito aos cristãos. Olha isso, gente. O Tertuliano, ele é bem radical nessa proposta dele, né? De não querer levar em consideração a filosofia grega e acusar os estoicos. Já imaginou? Né? O imperador Marco Aurélio deve ter copiado o Antigo Testamento e não creditou, né? Não colocou lá os créditos. Imagina. Né? E ele diz uma coisa muito errada aqui, que o Antigo Testamento pertence por direito aos cristãos. Isso é muito condenável. Isso a gente tem que colocar um dedo na cara do Tertuliano, sim. Por quê? Porque o Antigo Testamento, gente, ele tem uma origem judaica. Então, uma origem hebraica e não cristã. Né? Então, pertence por direito aos cristãos. Ele está se apropriando da cultura judaica. Ele está se apropriando de um texto que não é um texto basicamente cristão. É um texto da cultura hebraica. Entende? Então, assim, você percebe, né, radicalismos, você percebe brigas no começo, você percebe que nos concílios eles vão decidindo uma série de coisas, e o nome mais importante para a gente poder falar aqui é o Agostinho de Hipona, né, que é o grande foco. 99% das questões de vocês no vestibular cobram Agostinho de Hipona. Então, no Enem, né, quando cai filosofia cristã, ou é o Agostinho de Hipona ou é o Tomás de Aquino, que está na próxima aula. Não foge muito disso. Então eu queria deixar claro para vocês que agora a gente entra aqui no Agostinho de Hipona. Ele é um autor que escreveu durante o século V depois de Cristo, momento que Roma está sendo invadida pelos povos germânicos. Então uma violência está agindo sobre Roma. E ele vê cidades inteiras sendo queimadas, até mesmo a cidade de Hipona, né, de Hippo, foi destruída, né, acabou sendo colocada no chão, né, pelos povos germânicos que abusavam sexualmente das mulheres, que matavam crianças, incendiavam casas, né? E o Agostinho diz que a única coisa que permaneceu de pé que eles respeitaram, foi a catedral. E ele, como bispo de Hipona, bispo de Hippo, né, em inglês, Hippo, ele pensou muito nisso. Que mundo é esse que a gente está vivendo, né? Onde as pessoas elas cometem violências por pouco, por um pedaço de terra, onde as pessoas cometem violências absurdas, né? E o cristão não teria o direito de se defender? A gente tem que ser vulnerável assim? Então tem muitos temas que podem ser explorados na ideia do Agostinho de Hipona, tá? O Agostinho de Hipona fala muito da busca interior, da internalidade, e nisso ele adapta muito Platão. Olha que interessante. Quem conhece a verdade, com letra maiúscula, que seria a verdade absoluta, o sumo bem, que seria Deus, conhece a luz imutável, a luz que emana de Deus. E quem a conhece, conhece a eternidade. Quem conhece a luz de Deus, conhece Deus e conhece o eterno. Por isso, Agostinho, na sua obra Confissões, ele vai tentar mostrar para a gente
gente, né? O que é essa luz imutável? O que é essa verdade revelada por Deus? O que é Deus, né? Ele vai tentar explicar para a gente uma série de questões.